Bom dia, hoje é o dia 3 de fevereiro de 2010, é uma quarta-feira linda, bonita, iluminada, ensolarada e eu estou muito feliz por estar reiniciando o Papo de Graça ao vivo, depois de na semana passada nós termos feito um recesso de algum tempo, né? Você percebeu? Nós, desde a semana passada, reprisamos diversos programas, porque, como eu havia dito, eu estava precisando, e ainda continuo precisando, usufruir algumas férias. E aí foi muito gostoso, porque eu fui com a minha mulher para um lugar muito especial aqui perto, e aí depois, na quinta-feira, chegaram os nossos filhos, netinhos, sobrinho, amigos, e ficaram conosco até domingo. Eles retornaram e eu e ela ficamos mais 2 dias lá e chegamos ontem à noite. Daí hoje eu estava fazendo o Papo de Graça sozinho. Eu nem mesmo avisei ao meu amigo Tom que nós estaríamos recomeçando hoje, porque eu estava na dúvida se prolongaria um pouco mais ou não. Então, como cheguei no laço, resolvi ter essa conversa somente minha e sua, e não necessariamente naquele formato de sempre, porque eu não vou conseguir assoviar, chupar cana e carregar pedra, ou seja, conquanto o chat esteja aberto para quem queira fazer perguntas, não adiantará, porque eu não vou lê-las e não vou poder respondê-las. Amanhã, com a graça de Deus, a gente segue no nosso ritmo normal, com você usando o tempo para fazer as perguntas e, na graça de Deus, em havendo respostas, a gente tentando respondê-las como acontece sempre aqui. Antes de qualquer coisa hoje, eu quero convidar você a fazer desse momento, desse tempo que nós estamos iniciando agora, um tempo muito rico para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito. Há muita gente me vendo em estados diversos, há muita angústia, há muita dor, há muita perplexidade no coração de alguns, muita frustração no coração de outros. Há pessoas com muito medo, gente com medo de viver. O grande medo hoje é medo de viver. Houve um tempo em que o grande medo humano, generalizado, era medo consciente de morrer. O medo da morte continua a ser o medo mais contínuo, latente e presente no coração humano. Mas do ponto de vista consciente, cada vez mais as pessoas estão com medo de viver. Antigamente as pessoas iam nascendo e a vida não lhes era tão complexa. Se alguém nascesse com pinto era homem, nascesse sem pinto era mulher. Dos homens a gente esperava o que se esperava, das mulheres se esperava o que das mulheres se esperava. Havia ritos de passagem. Com 12 anos, em qualquer família, fosse rica, fosse pobre ou remediada, o menino começava a sentir o peso e as cargas de responsabilidade. Com 18, ele era considerado na família maior de idade mesmo, independentemente de a lei dizer que até os 21 anos a maioridade dele era apenas relativa. Ele só se tornaria um adulto total aos 21. Mas em casa não era assim, o garoto fazia 18 anos, já recebia um diploma de bem-vindo à vida adulta. E a menina também. E as coisas seguiam ciclos e ritmos extremamente aguardados e esperados por todos com naturalidade. É óbvio que em cada indivíduo um encaminhamento de existência, mas não esse tumulto existencial, mas não essa angústia total de ser,
mas não esse medo do passo seguinte, mas não essa angústia que faz as pessoas se perguntarem acerca de tudo em relação a elas próprias. O indivíduo nasce, olha para baixo, tem um pinto, mas ele ainda pergunta, eu sou homem? A menina olha, tem uma genitália, mas ela diz, será que eu vou gostar de mulher ou de homem? A vida vai passando e as complexificações são tão grandes, comportamentais, existenciais, psicológicas, nas oportunidades de trabalho, nas múltiplas decisões que as pessoas têm que tomar, e muito mais do que isso. Em cada 2 casamentos, um certamente termina em divórcio, no mínimo fica uma criancinha, ou talvez 2, órfãos de pais vivos, porque os homens estão ficando cada vez mais canalhas e cretinos, vão gerando os filhos, terminam com as mulheres, as abandonam, arranjam outras, e esquecem-se completamente do fruto do seu ventre, do filho, da sua responsabilidade e da sua bênção. As mães, por seu turno, vão ficando cada vez mais andrógenas, mais dizendo para si mesmas, não, a gente, como mulher, se resolve por inteiro. O homem só serve para isso mesmo, é procriador. Ou então, existem aquelas que insistem no sonho romântico de ficar encontrando um homem, mas sofrem demais também, coitadas, porque elas ficam comprando o cara do pacotão da novela, do pacote desgraçado do Big Brother, das fisionomias que se assemelhem às sarações das malhações, cada vez mais querendo encontrar um clone do clone na rua ou em qualquer lugar. Aí ficam idealizações completamente fantasiosas. Aí a mulher se sente feia, aí acha que os caras estão todos bem sarados, um bando de boneco de carne, saradinho. Tem pinto, mas não tem homem dentro. Aí ela diz, pô, eu quero esse cara. Aí faz de tudo, se esforça, perde peso, malha, se desespera, é uma angústia. E agora, com essas operações de redução de estômago que não cessam, com esse culto à estética, que em Brasília eu estava lá nas férias e liguei a televisão, à noite vi a notícia de uma menina do TV Senado que morreu por causa de uma cirurgia estética. Aí alguém diz, não, foi por causa do médico. O médico foi um grande incompetente, negligente, eu não sei mais o que passou pela cabeça dele. Eu sei que com intenção de matar a moça ele não estava. Se a garota fosse do Varjão, que é uma favela aqui próxima, e não fosse repórter da TV Senado, a juíza não teria acusado o médico de homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar. Parece até que o cara acordou de manhã, oba, vou matar uma repórter da TV Senado, que gostoso. Ou vou para lá porque hoje é meu dia de matar, eu não posso passar esse dia sem matar uma cliente. Não foi isso que aconteceu, ele foi negligente, ele foi lento, ele provavelmente foi vaidoso, porque considerado um dos melhores cirurgiões plásticos de Brasília, fazendo uma lipoaspiração e uma coisa dando complicada, ele talvez não tenha querido abrir a moça, deixar uma cicatriz para ver o que era, afinal de contas há uma reputação a zelar, provavelmente, só conjectura minha. Quando o advertiram de que algo estava errado, ele preferiu apostar na própria recuperação da moça, não avaliou as implicações do que pudesse ter acontecido dentro dela. A culpa dele é grande, é enorme, tem que perder mesmo o registro, não pode mais ser médico, essas coisas têm que ser exemplares, precisa de algum tipo de punição. Agora, homicídio doloso é demais. A menina, por seu turno,
morreu de vaidade, coitadinha. Bonita, bonitinha, sem nada para tirar, tudo no lugar. Se fosse no meu tempo de juventude, se diria até o seguinte: está faltando até um pouquinho mais de carne para ficar mais fofinha e gostosinha. Mas hoje em dia o pessoal quer só pele em cima do osso quase. Aí chupa daqui, bota dali, tira, tal, vai, canaleta perfura, morte vem. E aí uma cirurgia cosmética. Uma pessoa morrendo por causa do elemento cosmético. Por quê? Por causa dessa fixação em aparência, uma suposta ideia de perfeição, de escultura, todo mundo querendo virar estátua falante de perfeição, deus grego, deusa grega. São manias, doenças, fixações cada vez mais presentes na vida das pessoas. E hoje em dia você vê também uma quantidade enorme de homens ali se lipoaspirando, todo mundo virando metrosexual. Não é nem metrosexual, alguns são léguas sexuais, de tão vaidosos, né? Quilômetros sexuais os caras. E vivem se cuidando estética e cosmeticamente mais do que as mulheres. Tudo acaba acontecendo da cara para fora. Vida interior nenhuma. É só esse joguinho de ver quem leva quem seduz quem impressiona quem. Aí no fim não se desenvolve nenhuma resistência interior. O indivíduo vai ficando tão inseguro, ele não sabe quem ele é. Ele acha que ele tem que parecer com alguém, ter uma atitude semelhante a de outro alguém, andar literalmente até nos maneirismos como uma outra pessoa, vestir-se conforme os ditames de um tempo, pensar conforme se diz que um cara da idade dele, legal, cabeça feita, tem que pensar. No fim ele se procura e não se acha. Ele desenvolve uma assombração de si mesmo, uma projeção andante, um ser que joga para diante de si quem não é, para ver se quem ele não é aceito e amado por alguém, porque ele próprio não tem a menor noção de quem ele seja. A situação de muita gente que me vê hoje é exatamente esta, sem falar naquela quantidade enorme de angústias inexplicáveis, de sentimentos de aflição que não são nomeáveis. As pessoas procuram identificar dentro delas o que seja aquilo e não descobrem. É só aquela pulsão angustiada, incessante. Tudo fruto de não se confiar radicalmente em Deus mesmo. Tudo isso é o resultado de, ainda que se ande com o nome de Deus na boca, se ande de fato sem Deus na vida. Tudo isso é resultado da pessoa crer que porque frequenta um lugar, vai a uma igreja, levanta as mãos, canta ou ora, ou se identifica com algum Deus do mercado, ela está supostamente protegida de paz e não consegue entender por que esse desassossego enorme. Ora, você vai viver desassossegado a sua existência toda, enquanto você não encontrar você. Porque Deus não se encontra com a minha projeção. Deus só se encontra comigo. Até hoje você está querendo que a sua projeção se encontre com Deus. Que o seu fantasminha, camarada e Deus se entendam. Que esse self projetado, que não é o seu eu real, que é essa construção de muitas caras, facetas, assimilações, hibridizações, que você chama de eu, que você coloca no seu perfil, que você se convenceu que é você, que você apresenta aos outros, esse seu eu curricular, você fica pensando que Deus vai ter uma relação com o seu eu curricular, com a sua sombra, com a sua projeção.
Deus não encontra com a nossa sombra, Ele só encontra com a gente. Quem encontra com as suas projeções são os bobinhos que você seduz, os meninos e as meninas que você tenta impressionar, ou os colegas de trabalho que você tenta esmagar pela sua frágil onipotência, ou por qualquer outro meio ardil que você use. Esses encontram esse ser que não é você, e que você sabe que não é. Mas Deus não quer nada com essa sua imagenzinha. Deus não está nem aí para esse bonequinho de carne. Deus não está nem aí para essa projeção, para essa falsificação. Deus não estabelece relações devocionais com as suas projeções hollywoodianas. Ele quer ter vínculo com você, e com você mesmo, e só com você, e só poderá ter com você. Por isso hoje, antes de eu ler o Salmo desta manhã e orar, eu quero convidar você de todo o coração a fazer um exercício de eliminação desse entulho, dessa coisa toda. Você não existe, bicho, até hoje. Você está aí pensando que você é você, enganando a você mesmo e alguns otarinhos à volta. Mas a gente está falando aqui de Deus, daquele que sonda os corações, que sabe quem eu sou, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu não penso, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu preciso, nem sei que preciso, o que eu desejo e nem sei nomear. Ele é que me conhece, Ele é que me sabe. E o encontro dele só pode acontecer comigo, não com essa coisa que eu apresento aos outros, que eu boto para fora, não com essa máscara que você veste e apresenta, porque lá no fundo você crê que nem Deus iria gostar de você. Foi Ele que te fez. Ele conhece você. Você pensa que você tem alguma coisa a apresentar a Deus? Você que não se conhece. Você que está perdido. Você que anda em trevas se apalpando e não se encontra. Mas Ele sabe quem é você. E Ele deseja que você encontre você. E Ele deseja que o seu coração fique a cara da sua cara e a sua cara fique a cara do seu coração. Não na perspectiva de um coração perverso, mas de um coração pacificado. Quando uma pessoa de fato passa a começar a se conhecer em Deus, o primeiro fruto disso é paz, não é angústia. Angústia é ficar apresentando a Deus o seu eu plástico, o seu eu cosmético. Isso é que gera angústia, gera desconexão, gera sensação de falar com o ídolo. É isso aí. Mas no dia em que você chegar com você mesmo, não importa o que você pense de você. De fato, a sua opinião sobre você não importa coisa nenhuma. Deus conhece você. O que você sabe de você, nada perto do que Deus sabe a seu respeito. Sua melhor autopercepção ainda é cega em relação ao que Deus sabe de você. E Ele ama você a si mesmo, me ama a si mesmo, apesar de mim. Isso me dá toda a segurança, cada dia mais, para ser eu mesmo. Para não chegar com vieses, para não ficar fazendo biquinho para Deus. Ô Senhor, vou fazer uma lipoaspiração para Ti, para ver se eu melhoro a minha imagem. Senhor, vou fazer uma redução de estômago doutrinário, que é para ver se eu fico mais enxuto. Jesus, vou mudar de denominação, vou para uma que pula muito, que é para ver se eu entro na saração espiritual. Tudo isso é panaquice da idiotice vigente. O que o Senhor quer é você. Seja você quem você for, caolho, maneta, perneta por dentro, existencialmente aleijado. Você mesmo,
tem todas as chances diante de Deus. Seu holograma, sua fantasmagoria, sua projeção de imagens, não tem nenhuma, nem existe. Não deveria ser usada nem para enganar os idiotas deste mundo, quanto mais para se apresentar diante de Deus nesse estado. O nome dele é o Senhor, não é Baal. Ele é aquele que sonda os corações, tem olhos como chama de fogo, perscruta o nosso ser, nos pesa em balança de ourives cósmico. Sabe quem eu sou e me conhece. Conhece a minha alma e não me despreza. É por isso que eu posso todo dia crescer e melhorar na presença dele. Porque o único ser melhorável na presença de Deus é o meu eu real. Não é a minha cosmeticidade. Você está me compreendendo? Então, hoje, comece um exercício intenso de listando esse monte de máscarazinhas, de biquinhos, de carinhas e boquinhas, de maneirismos, de expressõezinhas para enganar os outros, desse rebolado que você não faz quando está sozinha, que você só faz na praça. Ai! Parar com essa história de bancar o super-homem o tempo todo. Quando os caras estão ali na esquina, até o andar do cara já muda. Ele fica marrento assim, de repente, em casa, sozinho, ele é outro sujeito. Ele saiu e já fica marrento, aí ele já muda até a voz, entendeu? Aí, lá vai ele, coitado. Um boneco de porcaria nenhuma. E depois ainda vai e levanta a mão do boneco e diz: Senhor, me abençoa. Aí o Senhor Deus diz: tira o boneco da reta, rapaz. Bota a tua cara para fora, porque com você eu quero ter um caso eterno que eu tenho. Com o teu boneco, para mim ele não serve nem de Barbie, diz o Senhor. Vamos ler o Salmo 62. Leia comigo e depois eu vou pedir ao meu amigo jovem para ficar nesses ângulos que você está assim baixo. Quando você fica alto, eu nem mudo para você porque me dá a sensação de que eu estou olhando para uma montanha. Tá bom? Vou ler o Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Vou repetir esse primeiro versículo. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós que o derrubardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos
são mais leves que a vaidade, que a vacuidade, que a vanidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, na corrupção ou na aquisição oportunística de hiena, foi e pegou os restos da morte. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. O salmista começa conclamando a sua própria alma somente em Deus esperar silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Aí ele diz, não serei muito abalado. Mas nesse momento aqui ele acha que ali em Deus ele está guardado. Mas quem sabe a terra ainda trema, chacoalhe um pouco lá. Muito abalado eu não serei, mas quem sabe um abalozinho eu sinto aqui. Aí ele muda o salmo e começa a questionar aqueles que seriam os seus perseguidores, ou os que tramavam contra ele, os seus opositores. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós que o derrubardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Ou seja, ele está se referindo à banalidade com a qual as pessoas estão derrubando as pessoas e a ele mesmo, como se fosse um muro que estivesse já caindo. Vai lá, rapaz. Derrubando assim, com a parede que já está pendida, a gente só ajuda aí mesmo. Mas não é parede, gente, é homem que está ali. Se está torto, a gente apruma, se está caindo, a gente levanta, se está penso, a gente põe reto. Aí ele continua descrevendo essas pessoas. Só pensam em derrubar o outro da sua dignidade, em dar a volta, em tomar, em cobiçar. Na mentira se comprazem, inventam lorotas, fofocas, só querem se dar bem, foram ficando discípulos da novela das 8 e do joguinho safado do Big Brother. De boca bem dizem, porém no interior mal dizem. É ou não é um Big Brother essa porcaria aqui? Para fora é o jogo, por dentro é tomara que caia. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. É um mote que ele já tinha repetido aqui em cima e agora ele retoma. E diz o seguinte, só Ele é a minha rocha, a minha salvação, meu alto refúgio, não serei jamais abalado. No início ele começou dizendo, não serei muito. Agora que ele considerou quem eram os homens que queriam derrubá-lo só porque ele aparentemente estava fraco, que ele pensou nisso tudo e pensou em Deus, subiu um grau a consciência de fé desse indivíduo, ele já não apenas diz, Deus é o meu refúgio, eu não serei muito abalado. Agora ele diz, eu não serei jamais abalado. Porque a gente vai andando de fé em fé, isso é um crescendo. A fé de ontem não deve ser a de hoje. A de hoje pode ser melhor, pode ser maior, pode ser mais profunda. Ontem já estava bom, porque apesar dos homens, eu reconheci o meu refúgio, a minha necessidade de silêncio nele, a minha certeza de que nele eu não seria muito abalado. Mas hoje eu cresci o suficiente, refletindo sobre quem é ele e quem são os homens, para dizer que ele sendo o meu refúgio, eu não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. E ele prossegue, depois pesando todos os homens e dizendo, esses que me atormentam sejam ricos, sejam pobres. Todo mundo é a mesma coisa, todos eles postos na balança pesam
menos do que o nada, menos do que a vaidade, menos do que a vacuidade. Por isso ele nos diz, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Vamos orar? Agora ore comigo mesmo. Tem gente assistindo aqui no Brasil, em cidades grandes como São Paulo, que tem vivido já um mês horroroso de alagamentos pavorosos. Em outros no sul do Brasil vivendo crises semelhantes. Outros em alguns lugares do Nordeste perdendo a plantação por causa da estiagem. O clima todo louco na terra. Há outros que estão me vendo agora e este é o primeiro dia de uma solteirice forçada da pessoa. Ontem à noite a sua mulher mandou você embora, ou o seu marido ou namorado disseram que não dá mais para continuar. Existem também algumas mamães hoje extremamente aflitas com o estado dos seus filhos. Existe um pai que acabou de descobrir uma coisa tenebrosa sobre o filho, está em estado de angústia profundíssima, sem saber qual é o caminho. Existem aqueles que tiveram diagnósticos recentes de males horríveis e que estão apavorados, panicados. Assim como existem aqueles que nesse exato momento, quando eu estou falando ao vivo, e depois no exato momento em que estiverem vendo as repetições ou as gravações, mas os exatos momentos de Deus não dependem dos nossos ao vivo, dependem de quando Deus torna viva a coisa. Então, nesse exato momento, você está aí dizendo para o seu coração que o melhor que você consegue é parar e me ouvir, e que isso é legal. Mas é só até aí que você vai, porque daqui para frente você não tem mais energia para caminhar e dizer eu quero viver, experimentar, provar, trazer para dentro de mim o Evangelho. Isso eu não consigo, isso eu não quero, quem sabe não está na hora. Tem gente que diz, eu gosto muito, mas não tenho forças. Eu também sempre gostei muito sem ter nenhuma força. A força vem dele quando a gente se rende. Hoje eu quero convidar você a parar de resistir, a parar de represar a graça de Deus, a deixar ela arrombar a pederneira da sua alma e umedecer seu coração e fazer do seu interior um jardim regado. Senhor Jesus, eu invoco o teu nome e peço por todo aquele que está agora conectado conosco, nos vendo, nos ouvindo. Eu quero pedir que o coração de cada um se abra, que as fugas cessem, que as mentiras parem, que as evasões desapareçam, que cada um tenha coragem de ficar cara a cara contigo, de apresentar quem é a ti, de confessar a sua dor, seu pecado, sua impotência, seu medo. E eu peço que tu estendas as mãos, que tu envies miríades de anjos nas casas de cada pessoinha, neste país, no mundo inteiro onde eu estou sendo visto agora, nos lugares mais diversos da terra, que o teu anjo esteja ao lado de cada um, de maneira praticamente sensível e real, curando, compartilhando dons da graça com cada um dos teus filhos, trazendo a certeza de proteção que a tua palavra nos erga um grau hoje,
Que aqueles que diziam, no Senhor talvez eu não seja abalado, digam, no Senhor eu não serei muito abalado. Para logo depois aprenderem a dizer, no Senhor eu não serei jamais abalado. Para logo depois aprenderem a vestirem-se com as armas de Deus, para poderem prevalecer no dia mau sem serem abalados. Eu peço que o Espírito Santo esteja fazendo aquilo que eu não posso. Que o eco daquela voz, como de muitas águas, esteja estrondando no coração das pessoas. E que a mão de cura, de graça, de ressurreição, a mão que desentorta a cana quebrada e a apruma, a mão que não apaga o paviozinho que fomega, antes abana e acende as esperanças, que essa mesma mão de graça eterna venha agora sobre cada pessoa, onde cada uma delas esteja. E que a tua visitação seja inequívoca, Senhor Jesus. Eu sei que está sendo assim, porque essa é a tua promessa. E eu não acordei este dia para viver nada menos do que a plenitude da tua promessa, da tua palavra e da tua presença. Eu sei que está sendo assim agora, com muitos e muitos, que tu estás curando, que tu estás abrindo as janelas antes trancafiadas da alma e deixando a luz do céu entrar. Que tu estás quebrando grilhões, cadeias, trancas de ferro estão sendo despedaçadas. Eu sei que tu estás quebrando verdadeiros capacetes de impermeabilização da mente contra o Evangelho, mas o Espírito Santo está fazendo um creque, abrindo, quebrando esse ovo de bronze da cabeça das pessoas para a palavra entrar. Por favor, faz isso que eu não posso fazer, mas que eu sei que na tua mão está feito. Essa é a minha convicção a respeito dos que estão longe e é um pedido meu acerca dos que estão perto, para que o Daniel não esteja tão perto que fique distante, o jovem não esteja tão perto que fique longe, o Kenneth e o Tiago não estejam tão perto que se tornem tão distantes. Pelo amor do teu nome, não deixa que eu que estou aqui em mim mesmo fique distante do que eu digo e do que eu falo, porque a tua palavra tem que ser primeiro um bem para mim. E eu te agradeço porque no curso da minha vida ela tem sido. E se não fosse a tua palavra, eu já há muito teria perecido e morrido, porque ela é meu alimento, ela é minha força, ela é meu regozijo, ela é minha espada, tanto quanto é meu lenitivo, meu bálsamo, minha água, meu pão. Ela é meu chão, tanto quanto é meu telhado. Ela é o sal que me salga e que me fere, tanto quanto ela é a luz que me ilumina e que por tua graça, por vezes, me queima para que eu acorde. Eu quero pedir que essa mesma graça do Evangelho se derrame sobre todos, em nome de Jesus. E eu sei que fui ouvido, agora e sempre. Amém e amém. Gente boa de Deus, eu vou chamar um pequeno documentário chamado Planeta Água, é um dos episódios gravados em HD. A fala do documentário está em inglês, mas se você abrir a tela da VMVTV, você vai conseguir ler muito bem tudo. Vale pelo conteúdo, vale pelas imagens, vale pela beleza, vale pela tristeza, vale pela realidade. Preste atenção, ele não é longo, devem ser uns 20 e poucos minutos. Daqui a pouco eu estou de volta com você e eu vou fazer uma leitura longa. Quero ler o profeta Jeremias,
acerca dos falsos profetas. E peço que você chame a quem você queira chamar para assistir agora o documentário e a continuidade do nosso Papo de Graça, tá bom? Então, meu querido Tiago, roda aí o Planeta Água, desse episódio gostoso, bonito, que vai iluminar nossa mente, vai fazer bem ao coração. Solta lá. To date, we know of only one planet that's alive. A throbbing planet at the heart of a boundless universe. A blue-tinted misty planet that pulsates to water's changing rhythms. The Earth revolves in space like an enormous drop. 3/4 of the planet's surface is liquid, and the salt water in our seas and oceans covers these areas. Water brings life's music to every corner of the globe. Its waves appear to beat time to our planet's deep rhythm. The drumming rain on these puddles promises to alleviate the Earth's thirst. No matter where it may fall, rain provides vigor and life. Water's voice comes in many tones. The waterfall's awesome roar gives a powerful voice to our mighty rivers. And the soft murmur of windswept clouds and mist travels across skies and lands in a never-ending journey. Every being on our planet is to a greater or lesser degree made of water. Water always accompanies life. And life, with its several million distinct faces, composes a universe whose variety is hard to imagine. Earth is a wet planet, and that's possibly the best way to say, to understand, that the Earth is alive.
for signs to determine whether he's alone in the universe. Space missions bound for Mars and research on planets and galaxies even farther away attempt to find out whether there is life out in the distance. Water is the trail they're after. Wherever it appears, we are certain that life is possible. We search the stars for different forms of life, while back down here we let life slip away. On the Earth, on our planet's moist skin, life seems to have entered a state of crisis, and water is beginning to show strange and alarming symptoms. Many species whose lives revolve around water, beings that depend on our tropical rainforests, on our seas, on our rivers, or on our wetlands for their survival, are decreasing in numbers, slowly becoming extinct, along with the landscapes they inhabit. Every day, scientists attest to the precariousness of many species' existence. We just need to look around in order to discover some of the symptoms of the serious illness that water and its landscapes are suffering. Europe's rivers, perhaps the best known and most studied rivers on the planet, maintain a diversity that surprises even the experts. The old continent of Europe hosts 522 species of freshwater fish, a figure that's nothing to be scoffed at. However, no fewer than 200 of these are threatened with extinction, and a dozen have already disappeared forever. Freshwater ecosystems are amazingly sensitive to human activity, and their entire ecological framework suffers when the quality of the water or its surroundings is degraded. Fish, that is to say those vertebrates most dependent on water, are under a much graver environmental threat than birds or mammals, simply because the aquatic environment is especially vulnerable. The sturgeon story is perhaps the most compelling proof of the river's decline. More than 20 very primitive species are classified under the name of sturgeon. The best known is the Caspian Sea's beluga, which can live over 100 years and produce nearly 90% of all the caviar consumed in the world. Up until the middle of the last century, sturgeon could be found in almost every river in Europe. But in just a few years, pollution, dams, and uncontrolled fishing have done away with them all. The only healthy sturgeon populations left are found in faraway places with little human intervention. The Caspian Sea was one such place.
Despite their economic and social value, sturgeon may soon disappear from Russia due to illegal overexploitation by the mafias that sprang up following the Soviet Union's demise. Sturgeon capture has plummeted from 22,000 tons to less than 1,000 in just the last decades, an alarming sign of decline. Their future is very uncertain. The Mallorcan midwife toad is one example of an amphibian on the brink of extinction. Their decline began at the time of the Roman Empire, when water snakes were introduced that soon decimated their population. The introduction of predators has been followed in the past few centuries by hydraulic works that have devastated part of their habitat. For years, they seemed destined to disappear, but efforts to breed them in captivity and reintroduce them in their natural habitat have been successful. Experts and authorities have banded together to study the midwife toad and breed it in captivity, helping reintroduce this species in its natural habitat and keeping a close watch on the places where it lives in the wild. The result is an almost miraculous resurrection. In years past, manatees were hunted for their tasty meat. But in some territories, such as the United States, they have been protected by law since 1893. However, this protection wasn't very useful. The main enemy this animal faces is the coastline's ongoing transformation. When their habitat is disturbed, manatees are faced with many factors that work against them. Thanks to their peaceful nature and friendly appearance, manatees are very popular. But this is an inconvenience rather than an advantage, since tourists have become a disturbing nuisance. Aside from destroying the original ecosystem, nearby apartment complexes also pollute the water manatees live in and play an indirect role in the increased number of accidents involving recreational watercraft. Many individual manatees suffer serious injuries that can often end up being fatal or leave them crippled for life. To prevent these problems, sanctuaries and reserves were created that have served to protect some populations whose survival appears to be assured. Fur seals or sea lions half the world over have suffered a similar fate to the manatees. Not too long ago, from the coasts of the United States and Mexico to Uruguay, it was possible to find colonies that included millions of sea lions. Many of these populations no longer exist, and those that have survived find shelter in protected spaces. Brutal hunting in search of their pelts and blubber was the cause of their decline. Until the middle of the last century, almost 90% of seals were hunted down in Argentina alone.
Following the massacre, the scarce few seals left on some of the more remote islands have begun to recover their herds. Even now that they are protected almost everywhere, illegal hunting continues with captures destined for Asian countries. Every year, hundreds of male adults are killed, their testicles hacked off, and distributed in an absurd black market for aphrodisiacs. But the seals' problems do not end here. Fishing fleets trap and kill a significant percentage of animals in their nests. In addition, these fishing fleets are so efficient, and the volume of their catch is so large, that they're doing away with the schools of fish the pinnipeds feed on. As a matter of fact, fishing grounds, which are an invaluable source of food, are disappearing at an alarming rate. This is one of the gravest dangers oceans are currently faced with. A look at the figures will help us understand the degree of this destruction. The fish demand doubled at the end of the last century, and in the past 30 years, at least 20 of the world's most important fishing grounds have disappeared. A classic example: the large banks of fish in the northeastern Atlantic region, where enormous volumes of codfish were caught, disappeared in the 1990s. 20 years later, these schools show no sign of recovery. The fishing methods used are so efficient that they don't allow the fish population time to recover. Overexploitation is just as easy to measure. Those species most in demand on the market, that is, those we citizens buy, have dwindled by almost 70% in the past 40 years. As codfish, sardines, and tuna fish become extinct, we look for new species to replace them. In the last few decades, sharks have been chosen, and the result, as always, has been devastating. Sharks, which have played the leading role in so many legends, tales, and films, are now in the crosshairs. After millions of years of evolution, human beings are massacring them and making them disappear. They're destined to be turned into steak, animal feed, or shark's fin soup. However, if sharks were to become extinct, marine ecosystems would be profoundly disrupted. The shark's disappearance across large expanses of ocean has been linked to a decrease in the number of oysters, clams, and other mollusks that man exploits commercially. These images of hammerhead sharks may be the last to reflect a certain abundance. Hammerhead sharks are caught for sport, and their meat is also sold. This new fad makes no distinction between young and adult, and the absence of laws to adequately regulate their capture is inevitably leading to their disappearance. Along the coasts of the United States, their situation is critical. Their population has dwindled by 98% since the 1980s. However, every other species of shark in the world is faced with a similar fate, and it's now estimated that the total number of sharks has fallen by 70%. Each year, new species such as the thresher shark, the mackerel shark, the blue shark, or the oceanic white-tip shark
join the ranks of endangered species. It seems that no one at sea is safe from human greed. This simple survey is alarming, but obviously there is something we can do to preserve nature. Sea lions, manatees, and the midwife toad are proof of our power to fix things. But are these real solutions, or are they just pushing back a death sentence that's already been foretold? Everything now depends on us. We have the information and knowledge necessary to manage our water resources. It's no longer the sole responsibility of the government or international and non-governmental organizations. Preserving our planet depends upon the day-to-day decisions made by millions of citizens like us, who must commit to creating a better world. Nós estamos de volta, eu espero que você tenha apreciado a beleza e ao mesmo tempo a exortação que documentários como esse nos trazem. Eu estou vindo agora de um lugar não longe daqui, onde a sensação que a gente tem é de que o mundo continua absolutamente paradisíaco. Mas o problema é que as coisas não precisam ficar infernais nas localidades, para que a gente saiba que o paraíso da terra está acabando. Porque é o invólucro de desgraça que vai destruindo todas as coisas, até os lugares ainda intactos. Se não se fizer alguma coisa do ponto de vista global, tudo quanto local e regionalmente ainda não esteja afetado estará. Eu quero ler com você, conforme eu disse há pouco, um texto sobre falsos profetas. Ele está no profeta Jeremias, no capítulo 23. E Jeremias é um caso extremamente interessante de profeta de Deus absolutamente sério com as coisas de Deus, dando a vida pela palavra, sendo consumido por ela, ao mesmo tempo em que ele é interpretado o tempo todo como traidor. Na realidade, a liderança de Israel em Jerusalém ouvia o que Jeremias dizia e eles diziam: esse cara é um X9, ele trabalha para o rei de Babilônia, ele é um enganador. Por quê? Porque Jeremias dizia: não adianta vocês acharem que vão resistir ao rei de Babilônia ou que Nabucodonosor vai atacar todos os reinos à volta e não nos atacará. Ele nos virá atacar. Não por causa da nossa grande importância histórica. Ele virá nos atacar por causa de um mandato de Deus. Porque ele foi alugado por Deus como um servo prestador de serviços para cumprir esta hora, para fazer essa reviravolta no mundo e também para fazer barba, cabelo e bigode do povo de Israel, para curar Israel da sua idolatria, dos Baais, de todos os deuses com os quais a fé confessada no Deus de Abraão se misturava entre eles. E é justamente por causa disso que ele é acusado de traidor, de traição. E a situação vai ficar pior ainda depois para Jeremias, quando o próprio Nabucodonosor, uma vez tendo invadido a cidade, faz com que o seu guarda maior, o chefe da guarda, procure a Jeremias
em nome do rei Nabucodonosor, e Jeremias já tinha sido liberto de uma cisterna, estava agora preso no átrio dos guardas, e vai o representante de Nabucodonosor, enquanto os príncipes dos caldeus estão assentados à porta do meio da cidade de Jerusalém, em extrema pompa e solenidade, vai o chefe da guarda e diz: Jeremias, eu vim aqui em nome do rei Nabucodonosor, que está fora da cidade, para dizer que tu podes escolher o que tu quiseres. Se tu quiseres ficar aqui, tu ficas. Se tu quiseres ir para a Babilônia, tu serás super bem tratado. Estou aqui para dizer que tu não serás tocado. Aí é que os líderes de Israel disseram: é um X9 safado, sem vergonha, desgraçado, porque a gente está agora aqui no perrengue com a cidade invadida, e o Nabucodonosor manda dizer isso a ele só porque ele estava já aqui há algum tempo nos informando de que Nabucodonosor viria e nos tomaria. Vai ver que não era a profecia de Deus. Talvez fosse já um conluio de Jeremias com Nabucodonosor, que iriam os líderes de Israel imaginar. No meio disso, havia uma horda de falsos profetas, que eram aqueles que tinham ficado anos e anos e anos. Enquanto Jeremias profetizava, enquanto Jeremias dizia ao povo e aos líderes de Israel que eles todos iriam para cativeiro por causa do pecado deles, os falsos profetas diziam: não, isso jamais acontecerá, o Senhor prosperará esta cidade tem a palavra do Senhor, vocês são os homens de Deus nessa cidade, Deus não vai mexer na menina dos seus olhos. Declarem com fé a segurança de vocês e o Senhor os acolherá. Enquanto isto, Jeremias dizia: Deus não é mágico e nem trabalha com magia. Ou o coração de vocês é sincero e reto diante de Deus, e vocês se convertem a Ele com inteireza de coração, ou o que vai acontecer é que toda essa performaticidade, toda essa teatralidade, toda a religiosidade, todo este culto ao culto, todo este culto ao templo, tudo isso vai ser destruído, vai acabar tudo. E vocês vão ter suas filhas estupradas, desvirginadas, os seus garotos castrados, arrombados, as mulheres de vocês vão ser curradas, ficarão grávidas de homens que elas nem saberão quem serão, que serão os pais dos seus filhos, a cidade toda será destruída, todos os vinhedos serão queimados, as figueiras destroçadas, os bosques derrubados, e vocês serão levados cativos para a Babilônia, onde vão ter que aprender uma língua estranha e vão ser escarnecidos o tempo todo. Agora, isto era a palavra do Senhor, só que eles não queriam ouvir. Por isso eles se cercavam de falsos profetas, cheios de teologias de prosperidade, de sonhos e de visões. Piscava uma visão, cada dia era um sonho, o Senhor me mostrou, e só diziam coisas boas para aquele bando de gente idólatra, longe de Deus, com um coração duro, seco, e que haveriam de receber juízo divino para serem curados. E os falsos profetas diziam: não é nada disso. E Jeremias dizia: é isso aí. E Jeremias virou espião X9. E os falsos profetas só são desbancados na hora que a profecia verdadeira se cumpre e na hora que o bicho pega. Antes disso, todo mundo prefere uma falsa profecia a uma profecia da verdade de Deus. Todo mundo prefere uma ilusão vantajosa do que uma verdade podante e cortante. Todo mundo, e eu quero ser bem genérico mesmo, prefere um afago de uma falsa profecia do que os ferimentos sinceros da palavra verdadeira de Deus em relação a nós.
Preste atenção, Jeremias, no capítulo 23, do verso 9 em diante. Eu vou ler, você vai me acompanhar com toda atenção, vai ver imagens bonitas para não ficar apenas essa minha cara cansativa aqui, mas preste atenção, por favor, em cada uma das coisas e veja como a estratégia do falso profeta não muda nunca. Olha o que está dito, Jeremias 23, do verso 9 em diante, acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro em mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Ele diz, eu me sinto aturdido, embriagado, trêmulo, com uma ressaca de palavra de Deus. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, assim o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles a calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel, mas pelo menos era um erro explícito. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, pior do que aquilo que, diz o Senhor, eu via entre os profetas de Samaria, que na sua loucura profetizavam na cara do povo mesmo, em nome de Baal e não do Senhor. Mas em Jerusalém a coisa era horrenda. Por quê? Cometem adultérios, andam com falsidade, com engano, com ludíbrio, e fortalecem as mãos dos malfeitores, entram em conluio com políticos safados, mentirosos, com gente que faz o mal. Se tiverem dinheiro e poder, os falsos profetas a eles se aliam, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. O que o profeta está falando em nome do Senhor é que uma macumba verdadeira e sincera, feita em nome do Exu, faz menos mal do que a canalice espiritual de Jerusalém, que ele chama de coisa horrenda, onde os adultérios se misturam com as falsidades, com os interesses que fortalecem os malfeitores. Assim ninguém se converte da sua maldade, e Deus diz, vocês viraram para mim piores do que Sodoma e Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas. Você que diz que gosta de ser profeta, ouça a palavra do Senhor. Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. E é o mesmo que o Senhor diz hoje, dos profetas cristãos se derramou maldade sobre toda a terra. Kenneth Reagan que o diga. Assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu próprio coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis.
O indivíduo despreza o Senhor, o profeta chega lá só porque o cara tem dinheiro, poder, e o profeta é um interesseiro. Aí ele diz: assim diz o Senhor a ti, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, esses mesmos profetas dizem: não virá mal sobre vós. Era todo mundo da teologia da prosperidade e da segurança. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpre os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito o meu povo voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Que coisa terrível Deus dizer negativamente de alguém: eu tenho ouvido o que eles estão pregando. Proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei, o Senhor me revelou. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Ao invés de ensinarem a palavra, enchem o povo de superstição, de sonhos e de esperanças vãs. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome e me trocaram por Baal, por dinheiro, por mamon, por qualquer coisa. O profeta que tem sonho, conte-o como sonho apenas. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e o martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam, que roubam as minhas palavras, que se utilizam dela, que as pegam, fragmentos delas aqui e ali, falam em meu nome, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra, a sua própria invenção, a sua conveniência, a sua doutrina, e fazem isso em nome de Deus e afirmam: o Senhor disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo com o que disseram, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso. Vós sois o peso. E eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser: sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa.
Antes direis, cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão: que respondeu ao Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra. Pois torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas por que dizeis, sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor: por que dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizerdes esta palavra, sentença pesada do Senhor? Por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, e vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais. Porei sobre vós o perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. Agora olha aqui para mim e veja se você não percebe nos perfis que nos cercam essas descrições. É uma inflação de sonho, de profecia, de promessa, de palavra, de prosperidade, de eu ordeno, de eu declaro, de eu digo. E eles roubam as palavras de Deus, tiram-nas do contexto, montam as suas próprias fabricações, ao final vomitam-nas em nome de Deus sobre o povo, em nome do Senhor. E o povo que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita vai engolindo tudo. Vai, em nome de Deus, seguindo o engano, a mentira. E depois se frustram quando Nabucodonosor cerca a cidade. Enquanto isso, quem fica falando o que eu estou falando aqui é acusado de ser contra o povo. Eu sou acusado o dia inteiro de ser contra os evangélicos, de ser contra o cristianismo. Contra o cristianismo eu sou mesmo. O cristianismo é uma ideologia política, econômica, só isso. Os evangélicos, eu tive que deixar de me declarar evangélico por causa da prostituição, do adultério espiritual, da canalice praticada pela maior parte da liderança evangélica e hoje em dia por boa parte do povo, que andam enganados nessa desgraça. Aí você olha daí para cá e diz, o Caio é um X9. Como o bispo Macedo espalhou há 15 anos atrás e outra vez repetiu há um tempo atrás, de que eu era um infiltrado católico no meio evangélico. Tinha sido o Papa João Paulo II e a CNBB que abriram portas para mim, que me punham dentro da Rede Globo de televisão, dos jornais, das revistas, com a mídia me ouvindo, naquele tempo toda hora. Eles diziam, isso é um X9. Foi posto lá dentro pelo inimigo, só pode ser para ter esse prestígio. E eu nunca fiz média com ninguém, eu só preguei o Evangelho. E continuo só pregando o Evangelho. Hoje, a maioria deles diz que eu sou um traidor, um desviado do Evangelho. Ficam tentando arranjar pretextos que vão do meu chapeuzinho a sei lá mais o quê. Enquanto isso, a palavra do Senhor continua firme na minha boca. E a verdade do Evangelho continua sendo anunciada. Sem nenhum medo e sem nenhuma negociação a fazer com eles, com você ou com quem quer que seja. O Senhor diz, não é porque eu não os enviei e eles foram, que eles estão de todos errados. Eles estão desgraçadamente errados, é porque eu não os enviei, eles foram e inventaram. E pregam as invenções deles em meu nome. E enganam o povo. Qualquer um que seja líder evangélico que me ouviu hoje se identificou perfeitamente. Ele sabe. Sabe das conveniências dele. Sabe que ele não prega a verdade. Como muitos me disseram.
a vida inteira. Eu vejo a média, o que o povo está precisando, querendo ouvir. São poucos os que pregam o evangelho mesmo, a maioria tira o pulso, vê qual é a tendência e vai conforme o fluxo. E aí todo mundo vira sonhador na mesma hora, todo mundo fecha o olho e diz palavras proféticas do Senhor, aquelas que a gente diz: o Senhor, eis que eu vejo uma mala na tua mão, meu filho, tu vais viajar. Eis que eu vi um anjo trazendo uma salva, uma bandeja de prata com maçãs de ouro, prosperidade chega na tua vida. Aquelas histórias todas que a gente ouve o dia inteiro. Aí o cara vai acreditando nas falácias, ele mesmo está com o coração longe de Deus. Quem procura esse tipo de profeta já é pagão, supersticioso. Quem vai procurar entra numa filinha na casa de uma benzedeira crente, de uma profetisa crente. Se eu vou lá porque eu estou precisando ouvir uma palavra. Você está precisando ouvir a palavra que você quer ouvir. E ele ou ela vão dizer a palavra que você quer ouvir para o seu próprio engano. E aí o seu coração não se converte, você só é reforçado no seu engano. E no fundo, o que você quer é isso. Reforço para o seu próprio engano. Eles vão roubando palavras do Evangelho, jogando em cima de você, e você vai dizendo: não, tem que ser verdade, porque lá falam o nome de Jesus, citam versículos também, o indivíduo não consegue nem somar 2 e 2 para ver se dá 4. E o engano vai prosseguindo. E as pessoas ficando cada vez mais corrompidas. E neste ano que a gente iniciou de 2010, abra bem seu olho. Porque o que você vai ver de pastor e líder se associando aos políticos mais corruptos do Rio, de São Paulo, de Brasília, do Amazonas, do Pará, do Nordeste todo, de toda parte, não está escrito. Eles vão entrar como sempre entram, gulosos, dizendo: é a hora da gente botar uns milhões para dentro, de vender crente como quem vende cabeça de gado, marcados para, de fato, votar em quem a gente quiser e capitalizarem para nós esse poder nas negociações futuras. E lá vai você achando que está obedecendo a Jesus, porque um canalha de um falso profeta encabrestou seu voto, fez você de gado, marcou o seu bumbum dizendo: esse me pertence. E você vai e faz. E fica mais duro ainda no seu coração. E vai tendo como exemplo para a sua vida aquilo que Deus chama de mentiroso, falsário e estelionatário. E você vai ficando parecido sem notar e sem sentir. E o Evangelho vai sumindo de você. Aí o cara me vê aqui sentado, lendo essas coisas sem nenhuma pressa, falando tudo sem nenhum pudor religioso, e me chama de X9, de traidor dos evangélicos. Nos últimos dias entendereis isso. Na hora que o bicho pegar, vocês vão ver quem estava pregando o Evangelho e palavra do Senhor, e quem estava enganando as hordas dos enganáveis. Mas quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ainda dá tempo. Talvez a grande luta do seu coração tenha a ver com o fato de que você se afeiçoou pelo falso profeta. Ou você se acostumou ao grupo do falso profeta. Ou você namora uma menina lá do grupo do falso profeta. Ou você casou com a irmã do falso profeta. Ou você é concunhado da falsa profetisa. A coisa toda já está em família. E você está abrindo os olhos e vendo, mas não consegue mais nem sair. Não consegue estabelecer a ruptura. As coisas estão emboladas. E enquanto isso você vai ficando. Pare com isso. Se a luz iluminou você, não espere que as trevas lhe deem uma pesada no traseiro para você sair do lugar. Andai
enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, diz o Senhor. Enquanto eu tenho luz, eu ando, eu não fico parado. Eu fico parado é quando eu estou sem luz, eu não dou nem um passo, porque o próximo palmo pode ser um abismo. Mas se a luz me ilumina, é para eu andar. Ela ilumina mostrando o caminho e a direção. Nesta manhã, nesse papo de graça só entre eu e você, só entre nós dois, sem mais ninguém, o meu convite simples a você é esse. Tome cuidado, meu querido, minha querida. Tem muita gente seguindo a falsa profecia, a maioria está. A grande maioria prefere a missão do falso profeta, é claro, do que a do profeta. O profeta fala só o que Deus mandou, não tem permissão para mudar a mensagem, não tem permissão para fazer barganhas, não tem permissão para aceitar o suborno, não tem permissão para agradar a interesses superiores de nenhuma natureza, sofrerá, será perseguido, será mal interpretado, será julgado, será isso tudo. Mas ele vai estar do lado da verdade, da palavra do Senhor. E eu tenho dito isso muitas vezes, se eu estou do lado da verdade, eu sou maioria na terra. Ainda que o mundo inteiro esteja contra mim, a verdade é uma multidão maior do que os quase 7 bilhões de habitantes do planeta. Por isso eu não tenho nenhum medo de ficar sozinho. Nenhum. Mas sabe o que é? Nenhum, vezes nenhum, multiplicado por nenhum, elevado à potência infinita de nenhum. Sou eu, não tenho medo de ficar sozinho. Eu só tenho pavor é de não ficar na palavra do Senhor, com o evangelho dentro de mim inteiro. Aí é desgraçada a situação, horrenda coisa é, diz o Senhor. Conforme ele disse no princípio, lá em Samaria eu vejo coisa ruim. Os profetas profetizando em nome de Baal, um deus estranho, um deus pagão, deus da fertilidade, do sexo, da agricultura, de outras coisas mais. Mas eles pelo menos estão sendo honestos e profetizando os sonhos deles em nome de Baal. Mas em Jerusalém é pior, porque Jerusalém faz isso em nome de Jesus, Jerusalém faz em meu nome, faz em nome do Senhor. Roubam as minhas palavras, pinçam, montam, constroem doutrininhas. Por exemplo, a gente enviou aquele grupo de 7 diáconos do Caminho da Graça lá para a Nigéria, ficaram quase um mês tentando ajudar as crianças e as famílias que vêm sendo enganadas por pastores que decretam que o filho de alguém é bruxo só porque a criança é normal, só porque a criança ou não dorme bem à noite, ou tem pesadelo, ou cai, ou se machuca jogando bola, ou faz uma desobediência ao pai, é bruxo. E cobram 3 meses de salário para expulsar a bruxaria. Os pais são pobres e não têm. Entregam os filhos para a morte, largam nas florestas, enterram vivos, metem pregos na cabeça, queimam as crianças vivas. O que é isso? O Kenneth Reagan surgiu lá nos Estados Unidos, mas a doutrina dele está matando crianças na Nigéria. Ele surgiu lá nos Estados Unidos, mas vocês vejam a desgraça que aconteceu aqui no Brasil por causa dessas palavras roubadas do Evangelho. Literalmente, palavras roubadas. Eu vi muita gente boa que pregava o Evangelho certinho, trocar o Senhor pelas palavras roubadas, por exemplo, do Kenneth Reagan e de vários outros que são montadores de pseudo-evangelhos, textinhos daqui e dali, vendendo um pacotão de ilusões e de mentiras que no fim deixam as pessoas com raiva de Deus. E eles vão embora, os falsos profetas. Enganam você, depois que você foi enganado e tudo deu errado e você viu que era tudo mentira, eles vão embora e você me escreve.
Ou você vai bater em alguma porta esperando alguma misericórdia e quase nunca encontra. Chega, não é, gente? Chega. Pelo amor de Deus, chega. Até quando nós vamos continuar assim? O Senhor pergunta, até quando esses profetas vão continuar achando que vão ficar sem o justo juízo de Deus? Até quando? E a minha pergunta é a você agora, até quando você vai ficar surfando na lama, no chiqueiro? Acorde, irmão. Ou até quando você, por interesses mesquinhos e diabólicos, vai fazer supressão do Evangelho e vai abrir as comportas da mentira e da ilusão? Até quando? Pense nisso. Nós vamos ouvir uma música. Enquanto isso eu vou beber um copo d'água. Pense nisso, em tudo que eu falei. Solta essa canção, Tiago. A gente está de volta. Enquanto eu chamei a música assim no escuro, sem saber que música era, aí o meu sobrinho Daniel ouviu dizer que era a Shakira. E eu conheço muito pouco dessa nova geração, para ser franco. Eu vi essa moça cantando pela primeira vez tem umas 2 semanas, eu só ouvia falar. Mas era um nome assim muito confuso para mim, e eu perguntei aqui a ele, escuta, o nome da moça é Shakira ou é Shatira? Porque a reação dele é como se ela fosse uma Shatira. Ele disse não, ele não gostou da escolha da produção, não é o sabor musical dele. Ele falou, não é Shatira, mas para mim é uma Shakira. E às vezes acontece isso mesmo, né? E a gente vai vendo como determinadas coisas, para alguns, têm um paladar diferente do que para outros. Só não pode acontecer em relação à verdade. A verdade tem que ter o mesmo gosto para todo mundo. E ai daquele que a cospe. Ai daquele que olha para a verdade e diz, não, isso aqui é uma Shatira. E joga afora a verdade. Você tem direito a ter todos os gostos que você queira. Você só não tem, de fato, o direito de não gostar da verdade, porque nós nada podemos contra a verdade, senão exclusivamente em favor da verdade. Nós estamos terminando o nosso papo de graça de hoje. Ao final eu quero orar, mas antes quero dizer que amanhã nós estamos firmes e fortes aqui. Hoje nós vamos repetir este mesmo programa à tarde e à noite nos horários de sempre. Amanhã o Tonho vai estar conosco. E nós estamos providenciando para que, se Deus quiser, até antes do Carnaval, nós tenhamos entre nós alguns daqueles que foram para a Nigéria, para a missão na Nigéria, e nós queremos que eles venham ao vivo e a cores trazer esse relatório para todos nós. Quero também dizer que eu estou orando seriamente em relação a o que e como fazer, para de algum modo nós ajudarmos, ainda que seja um trabalho de uma formiguinha, nesta calamidade lá no Haiti. Nós vamos ainda ver com as autoridades qual é o modo mais simples, mais inteligente, mais prático de poder ajudar. Ajudar não apenas agora no espasmo da dor, mas ajudar na dor crônica, na continuidade da situação, o que é extremamente mais difícil. Na hora em que a calamidade está acontecendo, todo mundo se mobiliza, We Are the World, We Are the Champions, e a gente canta, fica com a sensação gostosa de que sacudiu a cabeça em nome da paz no mundo, mas logo logo nos esquecemos, a vida continua e tudo volta à vaca fria. Na hora da calamidade, até o mais insensível, nem que seja por vaidade, diz eu me importo. Mas na hora em que tudo deixa de ser notícia, na hora em que o Haiti voltar a ser apenas uma ilha devastada, desgraçada, deserta de esperança, é nesse momento que a gente quer estar presente. Quando já não é mais ocasião, quando já não é mais tema de mídia, quando já não é mais status solidário, voltar de lá dizendo a situação é essa, como quem foi acessar as condições do inferno. O que nós queremos é, eventualmente, pela graça de Deus, num dia a dia esquecido, de algum modo sermos úteis lá no Haiti, as crianças de lá especialmente, ou
trazendo crianças de lá para cá, conforme as autoridades achem que seja melhor, mais viável, conforme seja o que a prudência e a sabedoria determinem. E por último, eu quero dizer a você que as nossas atividades aqui no Caminho da Graça estão acontecendo a partir do próximo domingo, que será o primeiro domingo de fevereiro. Nós vamos estar reunidos de novo e continuamente no Teatro La Salle. Houve mudança apenas no horário, até o mês de agosto. Nós vamos estar nos reunindo às 6 horas da tarde, não mais às 7 da noite. De modo que não se esqueça. Domingo que vem, vá avisando para todo mundo, mandando e-mail, contando para os amigos e irmãos queridos. Nós estamos reiniciando as atividades no Teatro La Salle. Às 18 horas eu espero você lá. E você que me assiste em qualquer lugar, onde haja uma estação do Caminho da Graça, procure, tente se aproximar de uma comunhão na fé, ou de qualquer comunhão de fé aonde ainda se pregue o Evangelho. Mas, sobretudo, eu gostaria de pedir duas coisas a você. A primeira é que você voltasse a ler o Novo Testamento com simplicidade e sistematicidade. Um capítulo depois do outro, vá lendo, vá deixando entrar em você. E a segunda coisa que eu quero pedir, não deixe de ler o meu site. Eu não o tenho atualizado tanto nos últimos 2 meses e meio, porque eu disse que iria tirar uma folguinha. Mas o que tem lá e que você não leu, dá para você ler os próximos 3 anos e não chegar ao fim. Não fique pensando que você pode julgar o site por aquelas coisinhas que aparecem nas novidades. Embaixo daquelas cartas ali, de cada uma que aparece na frente, tem 3.000 para trás que você não leu. Atrás de cada reflexãozinha que aparece ali na frente, tem 400, 500 lá dentro do link que você não leu. E assim com tudo mais, de modo que eu quero pedir a você. Nós chegamos até aqui, nesses últimos 7 anos, pela graça de Deus, e com a ajuda extraordinária do site www.caio5.com. A Vem Ver TV nasceu disso, a rádio nasceu disso, o Caminho da Graça nasceu disso, desse sitezinho aí, que continua a ter uma importância fundamental. Essencial aqui é só o Evangelho. O site é de importância fundamental, mas é importante. E eu quero pedir a você que vá e leia. Especialmente você que começou a assistir a Vem Ver TV agora, você que estabeleceu um primeiro contato comigo já através da Vem Ver TV, eu recomendo a você seriamente que vá ao site. Lá tudo é mais lento, mais profundo, com maior chance de introjeção, de revisão, de leitura e releitura. O aprendizado é muito mais profundo, muito mais enraizante, muito mais duradouro. É o pedido que eu faço a você e peço a você que tem sido abençoado esses anos todos pelo site e que agora migrou de vez para Vem Ver TV, porque é muito mais fácil só clicar, sentar e ouvir enquanto toma um suco de laranja, para não deixar de ir ao site, não deixar de divulgá-lo, não deixar de convidar as pessoas para lerem o site e verem a Vem Ver TV. A Vem Ver TV só cresce. E o site tem um papel extraordinário a cumprir, que a Vem Ver TV não consegue cumprir. Ela dá a você esse conforto de sentar aí e ficar me vendo. Eu sei que atrás de cada IP dos que aparecem ali, existem às vezes 2, 3, 5, 10, 15 pessoas. Semana passada alguém me disse que não vê o Papo de Graça com menos de 15 a 20. Então são milhares, fora os que nos veem nos blogs, nas telinhas dos blogs, fora aqueles que agora mesmo estão pegando fragmentos do que eu falei e postando no YouTube. E assim, é cômodo e bom e agradável, eu mesmo desejo que vocês espalhem isso para todo lado. Mas não deixem de ler o site, porque ali existem raízes e consistências que aqui aparecem e estão presentes, mas a possibilidade de internalizá-las com rapidez não acontece nessa hora de fala verbal.
Eu falei hoje aqui 1h30, você deve estar lembrando de 10 minutos do que eu falei, o resto você já esqueceu. Vai ter que ver à tarde, ver à noite, ver no on demand. Agora, um texto escrito, você lê e relê, só sai quando entrou. E quando entra, não sai mais. Gente boa de Deus, nós vamos ficando por aqui. Já são 11 horas da manhã, desde as 9 nós estamos juntos. Amanhã eu estarei aqui com o Tom, com a graça de Deus. Eu espero que você convide muita gente, divulgue e venha, tá bom? Eu vou ficar aguardando você. Estava já com saudade. Eu preciso de férias. Aí eu vou, depois de uns 4, 5 dias, começa a me dar uma saudade de pelo menos de manhã ter essa conversa com você. Eu estou com saudade mesmo de pregar lá para o povo todo, nas nossas reuniões gostosas do Teatro La Salle. Eu vou ficando por aqui, esperando que você continue com a gente. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, por favor, permite que a Tua palavra tenha atendido a demanda necessária, a carência verdadeira do coração de cada um. Que ela tenha aberto muitos olhos, desimpedido muitos ouvidos, soltado e libertado muitas línguas para falarem a verdade, que a crosta e as camadas duras dos corações tenham sido quebradas, que a umidade do Evangelho esteja irrigando e preparando o coração de cada um para a semente eterna. É o que eu te peço, eu sei que tu estás fazendo, porque tu és fiel e a tua palavra não retorna nunca vazia para ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijão e até amanhã com a graça de Deus. Bye, bye.